Queridos amigos, estamos nos aproximando do dia 31 de outubro e, portanto, comemoramos o Dia da Reforma. Sim, quando olhamos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, Jesus falou sobre as 7 igrejas da Ásia. E eu quero convidar você para pensarmos nesta série, quando estaremos refletindo sobre aquelas igrejas que eram igrejas existentes naquela época, igrejas que existiam naquela região onde hoje é a Turquia, e estas igrejas, além de serem igrejas locais daquela época, elas também representam 7 tempos na história da humanidade. Portanto, começamos com Apocalipse capítulo 1, quando Jesus se apresentou para o seu servo João. E quando Jesus se apresentou para João, não João Batista, nem João Marcos, mas João o apóstolo, João, irmão de Tiago. É muito interessante observar que estes 2 irmãos, João e Tiago, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Sim, ele foi morto por Herodes, foi decapitado. E João, o seu irmão, que era o mais jovem dos discípulos, ele vem a ser o último a morrer. Apocalipse vai nos dizer que João estava na ilha de Patmos. Segundo a tradição, segundo a história, João teria sido jogado em uma caldeira de azeite fervendo. E este servo de Deus, João, em sendo jogado naquela caldeira, por um milagre de Deus, saiu ileso, saiu sem nenhuma queimadura. Por causa disso, todos queriam ouvir quem é este João. Como foi que esse milagre aconteceu? As multidões corriam para ver, para conhecer, para ouvir esse testemunho. Por causa disso, o imperador romano o exilou, o levou para uma ilha vulcânica, onde lá ele viveu como escravo por algum tempo da sua vida. E diz a Bíblia que no dia do Senhor, isto é, no domingo, o primeiro dia da semana, João estava em espírito, João estava se consagrando a Deus, e a Bíblia diz que ele teve uma visão. Ele viu Jesus, aquele Jesus que se apresentou para Daniel 1000 anos antes do seu nascimento aqui na terra. Antes de Jesus nascer como homem, ele é Deus e se apresentou para Daniel quase 1000 anos antes. Depois Jesus nasce, se faz homem, é encarnado, vive como homem aqui na terra, e nos últimos dias da sua estada aqui na terra, em Mateus capítulo 17, Jesus é transfigurado e os discípulos veem a glória deste Jesus. Agora, já no Apocalipse, 60 anos depois da morte e da ressurreição, por volta de 60 anos, Jesus se apresenta para João e diz para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu estive morto, mas aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho um recado para a minha igreja. A igreja que foi ontem, a igreja que vai continuar vivendo até os últimos dias, quando finalmente a trombeta tocará, e então para sempre estaremos na presença do nosso Deus. Então Jesus se apresenta para João e diz para ele estas palavras, mostrando então a sua glória, mostrando então o seu domínio para todos nós, ou para com todos nós, os seus servos. Então, veja, querido amigo, como é maravilhoso nós termos este Jesus todo-poderoso, o Jesus que nos ama. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso de número 11, diz assim: escreve em um livro o que vês e envia às 7 igrejas da Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Como dissemos, são 7 igrejas,
7 períodos na história da humanidade e eu quero convidar você para nós pensarmos nas lições de Deus para as nossas vidas, muito especialmente lembrando esta palavra. As igrejas, primeiro, eram igrejas locais, realmente existiram. Segundo lugar, estas igrejas representam 7 tempos na história da humanidade. Mas o mais importante é saber que Deus dirige a história da humanidade. Nada escapa ao controle glorioso do nosso Deus. Ou seja, o que vamos pensar nestes próximos momentos, nos próximos encontros, é sobre o que aconteceu nestes 2000 anos para cá. Quais foram as reformas que aconteceram? O que foi que Deus usou homens para fazer? E o que é que Deus espera que eu e você, que vivemos hoje, quais são as reformas que eu preciso fazer na minha vida? Quais são as reformas que eu preciso fazer na comunidade onde eu vivo, na igreja onde eu vivo? Quais são as reformas que precisam ser feitas neste tempo em que nós estamos nesta terra? Portanto, eu quero, neste primeiro momento, neste nosso primeiro encontro, pensar na primeira igreja. Primeira igreja destas 7 é a igreja de Éfeso, está no capítulo 2. Você pode ver aí do versículo 2, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 7. Esta primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela vai dos anos 33 depois de Cristo até o final do 1º século. Esta é chamada a igreja do primeiro amor. Apesar de ser uma igreja trabalhadora, apesar de ser uma igreja fiel na doutrina, de ser uma igreja que procurava agradar a Deus, todavia, o Senhor diz: eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Ou seja, você está trabalhando, está fazendo, correndo, mas esqueceu o relacionamento. Você está fazendo, mas é como se fosse por uma obrigação, por uma religiosidade. É como aquele casamento que ainda continuam os dois debaixo do mesmo teto. Todavia, já não existe mais aquela paixão, aquele prazer, aquele entusiasmo. Então esta primeira igreja, a igreja de Éfeso, representa este tempo, primeiro, em que a igreja estava agora perdendo o seu primeiro amor. Neste momento, todos os apóstolos já tinham sido mortos. Apenas João, que a igreja achava que também já teria sido morto. Apenas João ainda estava ali na ilha de Patmos. Porém, esta igreja agora estava sem ter os seus motivadores, estava sem ter a alegria da companhia dos líderes principais. E é neste momento em que a igreja acha que está sozinha, em que o mundo achava: olha, acabou, aquela seita foi dizimada, os líderes todos morreram, acabou. É nesse momento que aparece Jesus e diz: eu vou mandar um recado para a minha noiva, para a minha igreja. E este recado, então, resume a história da igreja na terra nestes 7 tempos que nós veremos nestes dias, nos próximos encontros. A primeira, então, é esta, chamamos de a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja que começou a ser serviço, doutrina, sim, mas faltava relacionamento. Querido amigo, querida amiga, Deus, antes do teu serviço, Ele busca relacionamento. Antes da tua oferta, Deus olha você, o ofertante. Veja que o versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, volta a praticar as primeiras obras. Foi neste tempo que o templo de Salomão foi destruído pelo general Tito.
Havia um tempo de muitas mudanças, de muitos acontecimentos. O povo de Deus era procurado e era dizimado. Havia um momento de tensão na história da igreja. Convido você para nos acompanhar e vermos então a segunda, terceira, quarta até a história da quinta, da sétima igreja. São 7 igrejas e a primeira é a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor, a igreja que vai dos anos 33 ao ano 100 depois de Cristo. A primeira mensagem é vida devocional, relacionamento. Marta queria oferecer serviço, Maria quis relacionamento. Deus busca primeiro amor. Deus busca aquele desejo incontrolável que eu devo ter, que você deve ter, de servir a Ele, não por obrigação, mas por prazer. Que seja assim, que Deus te abençoe, o Senhor nos ajude, continue para ouvir das próximas igrejas. Deus abençoe.